Boa tarde, galera. Bem, vamos começar a nossa aula de hoje. Como a gente já falou aquele dia na nossa reunião, eu vou fazer uma parceria com a professora Marilda. Eu vou ensinar vocês a fazer o corte da tela nessa aula de agora e depois eu vou ensinar a costurar na máquina. E a professora Marilda vai passar umas aulinhas para vocês, umas diquinhas para poder fazer na mão. Quem for fazer o trabalho na mão pode fazer, tá bom? Mas deixa o trabalho para depois, vamos pensar no trabalho depois, vamos prestar atenção agora na nossa aula. Bem, nós vamos utilizar o nosso molde básico, que vocês já produziram no nosso bimestre anterior, né? O molde da frente e o molde das costas. Esse molde aqui, como é um molde que eu utilizo ele já há alguns anos, que ele é do meu manequim de mulagem que eu tenho em casa, eu coloquei ele no papel não, no EVA, né? Que é uma coisa que dura. Tem umas folhas de EVA bem grossas e grandes, que é de sapateiro. Então eu já peguei, produzi o molde, fiz todas as correções que precisava de fazer e após todos esses procedimentos foi transferido para o EVA para poder ficar legal, ter uma durabilidade maior, né? Esse aqui é o nosso EVA, a nossa tela, que vocês também possuem de vocês. Eu vou estar cortando a tela de testes no algodão cru. Mas cada um de vocês vão trabalhar com tecido. Eu gosto do algodão cru porque ele é relativamente barato. A textura dele é boa para trabalhar, até para quem ainda não tem muita experiência, né? O caimento dele é legal, então ele é um tecido massa. Mas quem quiser trabalhar com morim, pode trabalhar, ou algum outro tecido sem elastano, mais firminho, tá de boa. Nós vamos trabalhar com esse tecido aqui, que é o algodão cru. Esse tecido, que eu comprei ele ainda há pouco, inclusive, para a nossa aula, ele não está amarrotado. Tem uns vincos aqui do que eu dobrei ele para trazer para cá, mas não está amarrotadão. Mas o que vocês tiverem aí, se tiver amarrotado, convém passar, né? É importante. Pega o ferro, coloca na temperatura do tecido, passa ele bem passadinho, porque o tecido amarrotado, no momento que você corta ele amarrotado e produz a peça com ele amarrotado, ele não fica legal, né? Ele costuma ficar ou menor ou maior. Então, às vezes você pensa que a modelagem está com defeito, não é o tecido. E isso acontece muito na confecção, porque você pensa comigo que 1000 peças, vai cortar 1000 peças, se o tecido estiver amarrotado, é amarrotado mesmo. E aí depois sabe-se lá o que vai virar, né? Depois. Mas enfim, para a gente estar cortando o nosso molde básico, fazer a nossa tela, nós temos que entender inicialmente sobre a estrutura do tecido. Quando o tecido é produzido, depois eu vou até pesquisar um videozinho para mandar para vocês, ele é produzido no ângulo de 90 graus. A gente tem os fios que estão no sentido do urdume, que é os fios que descem no sentido da auréola. A auréola é essa bordinha do tecido aqui. Todo tecido nas laterais dele, ele tem uma bordinha, um acabamentinho. Eu acho que não sei se vocês estão enxergando aí, mas é isso aqui que é a auréola. Esses fios que descem no sentido da auréola, a gente chama ele de urdume, né? É o nosso urdume. E tem outros fios que cruzam ele no ângulo de 90 graus, ao qual a gente chama de trama, né? E respeitar essa formação inicial do tecido, de trama e urdume, ela é fundamental para que a peça fique boa no corpo, que ela vista adequadamente o corpo. Não é só você pegar uma modelagem, um molde básico que seja, jogar em riba do pano, cortar e pronto, foi lindo. Não, tem todo um procedimento a ser feito que tem que ser respeitado para a gente não ter dor de cabeça depois. Mas é isso que a gente vai estar vendo agora nesse passo a passo, né? Então vocês vão estar lá com a modelagem de vocês, o básico pronto.
Vamos estar com o tecido devidamente passado, né? Mais passado do que esse meu até, é importante. E aí nós vamos cortar. Para a gente cortar, nós vamos trabalhar o ângulo reto. Existem 3 tipos de ângulo para corte de tecido. Existe o reto, existe o atravessado e existe o viés. A maioria das peças elas são cortadas no reto, no fio reto. Por uma questão de otimizar processo, economia de tecido, porque o viés veste muito bem, mas ele gasta um tecido absurdo e coisa e tal. E o atravessado ele fica armado, ele não veste muito bem, ele é usado só para aquelas peças que vão dar mais volume. Nós vamos nos dedicar mais a esse estudo dos fios posteriormente, porque com essas aulas em EAD é um pouquinho complicado a gente estar estudando isso, que eu gosto de colocar vocês para pegar o tecido, para entender melhor como que funciona essa estrutura de viés, fio reto, viés, atravessado e por aí vai. Mas o reto vocês vão aprender agora, que a gente precisa dele para poder dar andamento no nosso conteúdo, né? Enfim, vocês vão pegar o tecido de vocês devidamente passado e vão dobrá-lo na auréola. Essa aqui é a auréola, aí, bonitinho. Vocês vão dobrá-lo na auréola. Como o tecido aqui é pequeno, eu comprei ele a quantia exata da gente fazer o nosso trabalho, até comprei mais, mas aí eu recortei a fatia certa do nosso trabalho para facilitar. Vocês vão dobrar de auréola a auréola. Ó, bordinha, auréola, de uma auréola até outra auréola. Vocês vão fazer isso aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. Não, isso aqui vai desperdiçar muito tecido. Vamos mudar os planos. Esse negócio de auréola a auréola vai jogar tecido fora, isso não é legal. O que nós vamos fazer? Vocês vão pegar o tecido de vocês aqui. Diego, tá dando para enxergar daí? Uhum. Diego é nosso assistente, cameraman, que está me auxiliando aqui nas gravações. Vocês vão dobrá-lo da auréola para o centro, de modo que, ao você dobrar, você tenha o tamanho da sua frente, da sua base frente, do centro frente, a frente, né? Aqui a gente tem o centro frente, aqui a gente tem a dobra do tecido, né? E esse centro frente vai ter que ficar rente à dobra do tecido, dessa maneira aqui. Não pode ficar exatamente o mesmo tamanho certinho, porque a gente vai deixar 2 centímetros de margem de costura aqui. Nessa parte vai ter 2 centímetros de margem de costura, nessa daqui vai ter 1 centímetro de margem de costura. Nós não vamos deixar a margem de costura no degolo, nem na cava, nem na parte de baixo, por questões óbvias. A gente não vai colocar a manga na peça, nem vai dar nenhum acabamento, que é só uma tela, então não precisa de deixar margem. E no degolo da mesma maneira. Eu não vou dar acabamento no degolo, eu não vou pregar uma gola, não vou pregar nada, então não preciso colocar margem de costura. Se fosse fazer alguma benfeitoria, tinha que colocar margem de costura. Isso aí é fato. Tudo que você vai fazer a mais, vai costurar, tem que ter margem, porque senão vai faltar. Então, beleza. Eu dobrei aqui uma quantia que vai dar. Só que nós temos que conferir se está o mesmo tamanho fora a fora. Então, você vai medir aqui. Aqui deu 29 centímetros. Vocês vão ter uma medida aí específica. E vamos ver se está 29 centímetros em tudo. 29. Aqui já deu 30. Então, a gente tem que, descer. Ele tem que ser exatamente o mesmo tamanho. Esse é o macete da questão do fio. O fio tem que ser respeitado. Quando eu estava começando na profissão, isso há 10 anos atrás, mais de 10 anos inclusive, eu quis saber mais que a professora ensinando a fazer calça, e eu, gasta pano demais da conta, porque eu tinha que fazer essa medição, né?
Peguei, puxei o tecido tudo para lá, porque a perna gasta pouco tecido, então desperdiça muito pano. Puxei a perna toda para lá, cortei, né, economizando tecido. Ficou horrível, tive que jogar a calça fora, porque o negócio entortou tudinho para lateral. Então o fio ele é importante, né? Tenho a mesma medida fora a fora, legal. Para facilitar a nossa vida, porque a mesa é pequena, o tecido está escorrido para o chão, é perigoso ele me atrapalhar, eu vou recortar esse tecido aqui. Uma coisa importantíssima para vocês que estão começando agora, galera. O tecido fica, quem vai é a tesoura. Não pode de jeito nenhum pegar o pano, subir ele aqui, ó, e reque. É a mesma coisa do molde. Lembra nas aulas do molde? O tecido fica, quem vai é a tesoura. Esse procedimento aqui, eu cortando o forro do meu amiguinho. Mas aí a gente vai ajeitando. Corta. Eu tenho aqui, olha o seguinte, o recorte exato do que eu vou utilizar para fazer o nosso corte da tela frente, né? Ó, tá dobrado, a mesma medida fora a fora, direitinho. Fiz esse processo, nós vamos pegar a modelagem da frente, colocar o centro-frente dela na dobra do tecido, ó a dobrinha do tecido, que bonitinho. Quem quiser passar o ferro para ficar vincado, tudo, fique à vontade, viu? Vai até facilitar a vida de vocês. Nós vamos colocar ele aqui dessa maneira, bonitinho. Fiz isso aqui, vocês vão espetar um alfinete para facilitar a vida de vocês. Quem quiser encher de alfinete, pode encher de alfinete, não tem problema não. Tudo que for para facilitar a vida de vocês nesse momento, pode utilizar. Vocês estão começando agora, então é normal que tenha dificuldade. Então a gente vem, espeta um alfinetinho aqui, espeta outro alfinetinho acolá, vem assim, aqui, cá. Pronto, espetei os alfinetinhos. Beleza, fiz isso, vocês vão pegar a fita métrica de vocês e vão medir 2 centímetros de margem de costura da lateral. Por que é 2 centímetros? Para a gente poder fazer algum ajuste caso for preciso. Se a gente corta exatamente rente e precisar fazer algum ajuste, não tem como. E esse ajuste só dá para ser feito na lateral. Se der outros ajustes em outras partes, aí tem que recortar a peça de novo. Não tem o que fazer, né? Uma questão importante. Eu estou fazendo de caneta para vocês poderem enxergar. Mas na costura a gente não risca pano de caneta jamais. Porque se ficar um restinho de caneta ali no tecido quando você lavar, aquilo ali mancha tudo, é a morte purinha. Então, eu estou fazendo isso por uma questão didática, mas quando vocês forem fazer isso profissionalmente ou nos nossos trabalhos, façam de lápis, o mais claro possível. Também não mete com lápis também para fazer o trem ficar tudo escuro, não. Isso aqui é só uma questão didática. Marquei aqui 2 centímetros fora a fora. Vocês vão ligar os pontos, né? Que a gente precisa de ter isso aqui marcado. É a nossa nova lateral de costura. Aonde é o degolo aqui, vocês não vão acrescentar costura nenhuma aqui. Vocês vão pegar aqui, ó, tá? Bonitinho. Aqui na parte de baixo também não vai ter costura. A gente só vai fazer só isso aqui, ó, reto. Marca a pince. A gente precisa ter essa pince aqui marcada. Senão como é que a gente vai saber a hora que for fechar ela? Marque ela aqui. Pega a caneta, enfia no buraquinho. Sabe o buraquinho aqui do mamilo? Ponto O? Enfia lá, marca esse ponto, bonitinho. Marca de um lado, marca do outro. A cava não vai ter costura, porque nós não vamos acrescentar nada a ela. No ombro a gente vai acrescentar 1 centímetro de costura. Não precisa de mais do que isso, a gente não vai ter grandes ajustes no ombro. Se tiver, a gente tem que fazer a correção do molde. Não há muito o que fazer, né, nesse caso. A gente risca aqui na lateral, bonitinho.
Riscou aqui. Aqui vamos acrescentar 1 centímetro no ombro. Vem aqui, mede 1 centímetro, fora a fora. Aqui. E aqui. Marquei esse 1 centímetro. A gente vai... ajeita aqui, bonitinho. Pronto. Marquei o que vai ser cortado, eu tiro o meu molde. Tem profissionais que já colocam o molde por cima e mete a tesoura, corta. Tá certo, eu não gosto de fazer assim. É algo particular meu. Mas vocês que estão começando, nada de fazer assim. Vão fazer do jeito que eu estou explicando aqui, para poder facilitar a vida de vocês, né? Beleza, riscamos aqui a nossa frente toda. Riscou ela, nós vamos recortar. Uma coisa que é fundamental, tá dobrado, não tá? Esse tecido aqui até que não dá tanto problema, que ele é bem firme. Mas se fosse um tecido escorreguento, isso aqui é muito sofrido. Esse tecido não pode de maneira alguma deslocar para lá no momento do corte. Ele tem que ficar ao centro direitinho. Porque se eu desloco, ele vai me dar uma dor de cabeça depois terrível. Eu vou ter que recortar de novo, porque não tem conserto. Então eu gosto até de colocar um alfinetinho aqui para não ter perigo disso aí acontecer. A gente vem aqui, alfineta assim, que bonitinho. Beleza. Alfinetei, o que a gente vai fazer? Vamos recortar. Ó, recorta o degolo. Aqui. Recorta o ombro. Aqui. Recorta a cava. E recorta a lateral já com os nossos 2 centímetros. O ombro lá em riba e a lateral aqui tem margem de costura. Lateral 2, ombro 1. Recorta aqui e recorta essa parte de baixo. Aqui. Recortei, eu venho e faço os nossos piques de marcação. Para dar a hora da costura, a gente tem uma marcação, que aqui é uma pence. Não faça um pique gigantesco, é um pique de marcação. Não precisa ser um talho na peça, cuidado com isso. Ó, marca aqui, bonitinho. Fiz isso aqui, observa que a gente tem a marcação de onde vai ficar o final da pence, não tem? Essa marcação está só de um lado, a gente tem que ter essa marcação do outro lado. Como que vocês vão fazer? Vamos pegar um alfinetinho, enfia aqui, ó, puf, na manchinha que fez, ela vaza do outro lado. Aí vem aqui e marca. Olha que beleza. Agora a gente já tem a marcação dos dois lados. Marquei dos dois lados, foi lindo. Isso aqui é a nossa frente recortada. Olha aí que beleza a nossa frente. Vou abrir para vocês verem. Aí, tá vendo? Ó, o molde a gente faz a metade da frente, não é? A hora que nós vamos recortar esse molde, a gente corta ele na dobra do tecido para ter de um lado e do outro. É aquela divisão que a gente faz do corpo, que eu falei, que é quadrantes, né? Quadrante, primeiro quadrante, segundo quadrante, nas costas também, terceiro quadrante, quarto quadrante. Nosso corpo retalhado em 4 quadrantes. Beleza, temos aqui a nossa frente recortada. Vamos recortar as costas. Pega a frente de vocês, guarde ela lá bonitinha. Guarda também o molde da frente, que a gente vai usar depois para a parte da costura. E vai pegar o tecido e tirar... Cadê o tecido? Aqui o tecido. Vamos agora cortar a frente. A frente não, as costas.
Mesmo processo. A gente tem a auréola, bonitinho do tecido. Vocês vão dobrar essa auréola de modo que seja dobrar o tecido, né, no sentido da auréola. Aí a auréola aqui bonitinho. Vocês vão dobrar esse tecido de modo que seja suficiente, tem que ser suficiente, para encaixar a nossa modelagem das costas. Olha lá a modelagem das costas, que beleza. Só que a modelagem das costas, diferentemente da frente, a gente tem que ter espaço suficiente para ter 2 centímetros de costura na lateral, porque ela é um teste, a gente tem que ter 2 centímetros aqui na lateral, e a gente tem que ter 2 centímetros aqui no centro da frente. Da frente não, das costas. A gente tem que ter 2 aqui, 2 aqui. E o ombro, 1 centímetro só. Lembrando que tanto o degolo, quanto o cava, quanto a parte de baixo, não vai possuir a costura, porque nós não vamos acrescentar absolutamente nada aqui. Então, beleza. Achei mais ou menos o tanto que eu vou precisar, eu vou bater as medidas, vou conferir para ver se isso aqui vai dar certo, para ver se tem a mesma medida. Porque eu preciso de ter essa preocupação, que é a preocupação com o fio. Eu venho aqui, meço, a gente tem aqui 30 centímetros e meio, 30 e meio. Aí eu vou descendo, 30 e meio, 30 e meio, 30 e meio. Que beleza, recortamos exatamente, dobramos exatamente a quantia exata que a gente vai precisar. Temos essa sobra de tecido aqui, né? Como... Não, vamos recortar para não atrapalhar aqui a vida de vocês, nem a minha. Deixa eu tirar isso aqui. Bonitinho. Aí. Aqui ficou torto, gente, mas eu estou me baseando pela auréola. Então, essa tortura aqui não tem problema. A auréola continua retinha do jeito que tem que ser, né? Fiz esse procedimento aqui todo. O que nós vamos fazer? Esse aqui é o nosso molde das costas. Vocês vão medi-lo. Ele é um pouquinho mais chato para trabalhar. Por quê? Você não pode pegá-lo e colocar na dobra como a gente fez na frente. A gente tem que fazer as costas abertas. Por que ela é aberta? Veja bem, esse tecido aqui, ele não tem elastano. Então não tem como você colocar ele na cabeça direto e vestir. Não vai vestir, ele não estica. Rasga, mas não veste. Então a gente tem que ter uma abertura. Isso aqui não é uma roupa, é uma tela de teste. Então nós vamos fazer essa abertura na parte das costas, para a gente ver como que isso vai funcionar. E esses 2 centímetros que a gente vai deixar é para ter espaço para a gente alfinetar. Mas enfim, vocês vão medir uma distância da auréola para o centro costas, de modo que dê para acrescentar esses 2 centímetros de costura. Vamos colocar aqui 4 centímetros. Então eu vou medir 4 da auréola para o centro costas, 4, 4, 4. Medir, tá tudo 4 centímetros fora a fora? Legal, top. Vamos, uma coisa importante, cuidado com a parte de baixo. Olha que interessante, se eu fosse cortar aqui direto, isso aqui ia dar problema, ia faltar tecido. Então nós vamos descer um pouquinho o molde para não faltar. Olha, levanta o molde assim por baixo para poder ver se tem pano lá de baixo, para não ter problema. Medir 4, 4, 4 fora a fora, nós vamos alfinetar. Pega o alfinetinho, enfia aqui. Pega o alfinetinho, coloca aqui. Lá. Assim, assim. E assim. Eu tô colocando o alfinetinho mais ou menos enfiado, mas fica à vontade. Faça do jeito que fica mais fácil para vocês, tá bom, galera? Colocou, né? Beleza. Fiz isso. Nós vamos pegar, eu vou até pegar um esquadro aqui para facilitar a nossa vida. Nós vamos medir 2 centímetros de costura no centro frente, não, costa. Tira a frente da cabeça, já cortou a frente. Ó, mede 2 centímetros aqui no centro costas. 2, 2 e 2, bonitinho. E vou riscar. Eu preciso de ter isso aqui marcado.
Marquei 2 fora a fora, eu venho aqui e marco 1 centímetro de costura aqui para o ombro. Eu não preciso mais do que isso, né? Aqui a gente só vai passar uma costura. E eu gosto sempre de pensar na modelagem para o corpo, né? Por que a gente coloca a costura? Porque o ombro costas vai se unir ao ombro frente, né? A gente precisa dessa junção. Por que coloca 2 centímetros aqui? Porque a gente tem o centro frente do lado direito, que vai se unir ao centro frente do lado esquerdo, por alfinetes. Por que a gente coloca 2 centímetros na lateral? Porque a gente tem a lateral das costas que vai se unir à lateral da frente. Depois disso tudo unido, a gente tem a tela pronta. 2, 1, 2 na lateral. A gente vai acrescentar. Coloca 2 centímetros fora a fora. Bonitinho. Aqui. Colocou esses 2 centímetros, vamos riscar onde não tem costura. Mede 2, bonitinho. Mede nada, né? Agora só risca aqui. Risca aqui na parte de baixo. Marca a pinça. Essa pinça aqui ela é muito importante. A gente precisa dela marcadinha. Risca aqui, legal. Né? Vamos aqui na cava, risca ela direto, sem acrescentar costura, porque a gente não vai unir nada a ela. E aí nós vamos e completamos o risco. Até aqui e até aqui. A cava pela mesma maneira. Vamos aqui. Tchup e tchup. Marquei a pinça aqui, tenho que marcar aqui em cima também. Porque se a gente não marcar, o trem fica feio depois na hora que for fechar essa tela. Vai e risca até aqui, completa. Completei aqui, completei de cá, ó, inteira aqui. Posso tirar a minha modelagem daqui de cima, ó, e coloco ela pra cá. Beleza, marquei, vamos cortar. Mesmo esquema, aqui são 2 folhas, 2 camadas. Uma não pode escorregar debaixo da outra sobre hipótese nenhuma. Então quem quiser alfinetar os 2 tecidos para eles não escorregarem, é vantagem para vocês, né? Mas é critério de cada um. Cada um sabe do seu grau de dificuldade que vocês vão ter. Alfineta ele, a peça, para não escorregar. Esse tecido aqui ele é super gostoso para trabalhar, ele não escorrega. Mas se vocês for trabalhar com tecido que escorrega, até a gente que é macaco velho sofre. Né? Algo terrível, mas enfim. Ó, dobrou, alfinetou, legal, massa, vamos cortar. Mesmo esquema da frente. Quem vai é a tesoura, o pano fica. Cuidado se tiver algum tecido por baixo, pra vocês não cortar. Forro de mesa, colchão, lençol. Quando eu estava começando, eu tinha mania de cortar peça em riba da cama. Eu ia lá na cama da mamãe e cortava, que é a cama grande, pra quê? Um dia eu cortei o colchão dela. Mas faz parte da vida. Depois disso passei a cortar no chão. E aí hoje eu tenho a mesa, que facilita bastante para aquelas peças grandes, né? Mas tudo faz parte da vida. Vem aqui, corta. Em cima do risquinho que vocês riscaram, não corte nem antes nem depois, né? Aqui. Agora vamos cortar de cá. Cortou aqui, vamos cortar a nossa cava. Aqui também. Beleza. Cortamos agora a nossa parte das costas. Cortei ela, mesmo procedimento que fez na frente. Vamos fazer os piques das pences,
que a gente precisa de ter esse pique devidamente marcado. Bonitinho. Vamos marcar aonde vai ser a nossa pence, aonde que ela vai finalizar bonitinho. Vamos fazer a marcação do outro lado. Aqui. De um lado e do outro. Marquei de um lado do outro, marquei tudo. Podem desalfinetar. Quando desalfinetar, a gente vai observar aquela coisa legal que é os quadrantes. Olha aqui que massa. Nós temos agora um lado das costas, o outro lado das costas, ou seja, os quadrantes. Junto com isso, a gente tem a frente. Aqui. Como que a modelagem, ela conversa, não é uma coisa que a gente faz aleatoriamente. A gente tem uma frente e uma costas. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Por isso as divisões de medidas de contorno, busto, cintura, quadril, que vocês vão ver depois, são divididas por 4, por conta dessas modificações. Na nossa próxima aula, que eu vou estar gravando, eu vou estar explicando o passo a passo da costura dessa tela, do teste no manequim. E a professora Marilda vai também fazer tipo a mesma aula da parte da costura, explicando como que vocês vão fazer isso na mão, porque eu acredito que a maioria de vocês não deve ter máquina de costura. Mas é isso, galera. Fiquem com Deus, um beijo e até mais. Tchau!